Boa noite, pessoal. E aí, como é que estão? Tudo certo? Sejam bem-vindos à nossa live. Quem puder entrar aí, vão entrando. Boa noite, meu amigo Bruno. Boa noite, Elane. Boa noite a galera aí, sejam bem-vindos. Daqui a pouquinho estaremos aqui na nossa live, né, com o nosso diretor de prova prática do Detran do Estado do Rio Grande do Norte, falando aí sobre o novo exame prático, viu? O novo exame prático entrou em vigor dia 19 e nada melhor de uma pessoa que tem autoridade sobre isso, o diretor de prova do Detran, para falar sobre, que é importante. Boa noite, Caio César, seja bem-vindo, meu irmão. Boa noite, Francisco Douglas. Boa noite, Valmir. Analice, Augusto, Luclés. Seja bem-vindo, autoridades. Adailton, seja bem-vindo, Adailton. Augusto está por aí também. Show de bola. Valmir está com a gente aí também. Boa noite, Valmir. Tudo certo com você? Boa noite toda a galera aí presente. Tem a participação do nosso amigo Rodrigo Fernandes. Boa noite, autoridade. Boa noite, Rodrigo Fernandes. Seja bem-vindo, meu irmão. Boa noite, Fernandinho. Já tá me vendo aí, já? Tô sim, mas parece que sua câmera tá ao contrário, Rodrigão, ou não? Peraí, deixa eu resolver aqui. Pronto, pegou. Pois é, galerinha, esse aí é nosso Rodrigo Fernandes, abrindo a nossa live agora, é diretor de prova prática, do exame prático, Detran, que vai falar um pouco sobre o novo exame prático, como é que se dá, certo? O que reprova, o que não reprova, né? Sobre um pouco, ele fala também sobre um pouquinho sobre o novo processo de habilitação. O pessoal ainda tem dúvida aí, Rodrigão. E hoje aqui, abrimos a live agora, nós estamos com 50 pessoas online e eles vão aqui ter essa oportunidade de tirar todas essas dúvidas com você. Como vai funcionar a prova prática, o exame prático? Porque todo dia tem essa pergunta. Todo dia o pessoal ainda duvidoso, como é que funciona. Tem baliza, não tem baliza? O que é que tem, o que é que espera? Então, Rodrigão, seja bem-vindo, meu querido. É um prazer enorme ter uma pessoa do seu nível aqui conosco, né, para estar aqui com o pessoal aqui, tirando essas dúvidas. Tá certo, meu querido? Então, a primeira pergunta, Rodrigão. Exame prático começou a funcionar, mudou, iniciou a mudança quando? E na prova prática, no dia 25, nós teremos aqui em Serra Corá, precisamente, nas cidades aqui circunvizinhas, já está com o novo modelo de prova prática? Não está? Quero que você retrate aí um pouco dessas dúvidas ou demandas aí das pessoas. Primeiro, boa noite, Fernandinho. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Obrigado aí pelo convite, né? Quero saudar aqui a todos os amigos de Serra Corá, de Lagoa Nova, de todo o Rio Grande do Norte que estão conosco. Nós trabalhávamos antes no exame com faltas cometidas. A Resolução 1020 e o Manual Brasileiro, que foi expedido pela Senatran, é um manual de exame prático, né? Ele orienta como deve ser feito o exame a partir de agora. E desde a última quinta-feira, nós fizemos algumas mudanças para se adequar ao manual e também à nova resolução. Então, o que antes era falta cometida, hoje a gente está trabalhando em cima de infrações de trânsito. E essas infrações, elas têm um peso, têm uma pontuação. A infração gravíssima, ela é 6 pontos.
a infração grave 4 pontos, a média 2 pontos e a leve, ela é tão somente 1 ponto. Mas, além disso, nós temos as infrações eliminatórias agora, que é a tentativa de fraude do exame, a falta de respeito, urbanidade ou decoro com o instrutor examinador, e também a desobediência e o desacato, né? Além disso, nós temos também aquelas situações em que o exame ele é interrompido. E aí, com essa interrupção, o candidato ele vai ter que vir outro dia repetir o exame. Essa interrupção, ela pode ser por instabilidade emocional, o candidato está tão nervoso que não consegue conduzir o carro, ou por incapacidade técnica também. Eu vou falar um pouquinho disso mais na frente. Mas vamos aqui às perguntas, né? Você falou aí que o pessoal está em dúvida sobre a questão da baliza. Como é que está o exame de categoria B hoje? Hoje nós retiramos a baliza, não existe mais a baliza. Não existe mais a meia embreagem também, que era ali uma parada para você sair com o carro um pouquinho ali no aclive, né? Perfeito. Você ter o controle dos pedais, né? Então, isso aí saiu. E como é que está o exame hoje, Rodrigo? O exame hoje de carro, pela nova resolução e pelo manual, nós temos que fazer pelo menos 2 paradas, mais o estacionamento. Né? No início, você vai sair no carro, o examinador vai dizer, estacione o carro ali, ou pare o carro ali. Aí, nesse momento, o que é que a gente aconselha? Pare o carro, no máximo, com distância, no máximo, de 50 centímetros do meio-fio. Essa é uma dica preciosa. Parei o carro, coloquei em neutro, puxei o freio de mão. E vai aí se dirigir ao examinador. Tudo ok? Posso sair? Ele vai liberar você para sair. E aí você vai passar a primeira marcha, liberar o freio de mão, sempre sinalizando. Sempre sinalizando. Tanto para você fazer a parada, você vai sinalizar para a direita, quanto para você sair, você vai sinalizar para a esquerda. Ele vai pedir para você fazer uma mudança de faixa, você vai ter que sinalizar. Né? Se você tiver lá numa rotatória, tiver uma placa de parada obrigatória, mesmo que não venha carro, você vai ter que parar o carro, olhar para um lado, olhar para o outro, né? Você vai ter que ter essa movimentação. E aí vai para o estacionamento, né? O estacionamento, pessoal, é muito rápido e muito simples. Você vai ter só que ter ali a noção de espaço para colocar o carro sinalizando, sempre sinalizando, dentro da vaga de estacionamento, vai novamente colocar o carro em neutro, puxar o freio de mão, tá? E aguardar o examinador autorizar você sair. Quando você for sair, você também vai sinalizar, tá? E não pode passar com o carro sobre as faixas. Lá vai estar pintado lá as faixas amarelas. Você não pode, nem o pneu dianteiro, nem o pneu traseiro, você ficar sobre as faixas que estão pintadas lá, tá bom? Você tem que retirar o carro de ré com cuidado, passar a primeira marcha, sinalizar, tirar o carro para a esquerda com cuidado e vai para a última parada, que essa é o final do exame. Aí no final do exame, a mesma coisa. Respeita lá a distância para o meio-fio, puxa o freio de mão sinalizado, né? Que você está parando, sinalizado, puxa o freio de mão e vai finalizar o seu exame. O que é que você tem que ter cuidado? A partir de agora, mais do que nunca, com o cinto de segurança seu e também do instrutor e de quem estiver dentro do seu carro. É uma preocupação de segurança cada vez mais crescente. Então, são esses detalhes, o exame está mais detalhado, mais detalhista, tá? Então você
tem que ter cuidado com isso. Sinalização, a forma de você parar, a forma de você sair. Se for mudar de faixa, você vai ter que sinalizar. Ter cuidado com o pedestre. O pedestre, ele tem prioridade. Você está lá no meio da rua, lá no seu município, fazendo o seu exame, apareceu o pedestre, você vai sinalizar, vai pedir para o pedestre passar, respeitando sempre o pedestre. O exame de carro, ele é simples, não é difícil, ficou mais fácil. Você não tem mais a meia embreagem e também não tem mais a baliza, mas ele está mais detalhado. Você vai ter que ter mais cuidado, principalmente na sinalização. Por quê? Porque se você deixar de indicar com antecedência, não é em cima da manobra, você está entrando e ligar a seta, não é assim. É você, quando for entrar, já está sinalizado. Quando você for sair, também já está sinalizado. Ó, deixar de indicar com antecedência, sinalização luminosa, que é a seta, no início, parar, mudar de faixa ou direção. Então, você tem, é o artigo 198 do Código, 196 do Código de Trânsito Brasileiro. Então, você tem que ter esse cuidado, né? Então, basicamente, o exame de carro, ele tem acontecido com muitas faltas dessa forma aqui. Deixou de sinalizar ou colocou o carro dentro lá da vaga de maneira inapropriada. Deixou o pneu do carro sob a faixa, não centralizou ele direito. A baliza lá, elas são agora de estacionamento 5 metros por 2,30, tá? Então, tem que ter cuidado com isso aí. O exame de carro tá aí. Tem algumas faltas aqui que eu posso dizer para você. Muita gente entra no carro, aí quer dirigir o carro com uma só mão. Não pode. Passou a marcha, volta as duas mãos para o volante, tá? Porque isso aí é uma infração média. A infração média são 2 pontos. Deixar de usar o cinto de segurança é uma infração grave, tá? Então, você vai ter que ter o cuidado e ficar atento na hora de fazer seu exame de carro. Ok, Fernandinho? Ok, meu querido Rodrigão. Rodrigão, de moto, o pessoal tem a dúvida também. Fernandinho, é no motopista, não é no motopista? Como vai se proceder a prova de moto? Eu digo, nós vamos treinar o mesmo padrão. Se vier e der uma aliviada, tudo bem. Se não, nós vamos continuar no mesmo padrão. Não vamos diminuir nosso padrão, porque não sabemos o que nos espera. E aí, Rodrigão, de moto, como é que está a prova de moto? Eu vou só pedir licença aqui a você, Fernandinho, para responder aqui. Rodrigo, total de pontos é quantos pontos? Atingiu 10 pontos, você, infelizmente, é reprovado, tá? Uma falta gravíssima e uma grave é reprovado. Uma grave, que são 4 pontos, 2 médias, são mais 4 e 2 leves, somam 10 pontos. Aí você é reprovado, tá bom? Não pode ultrapassar 10 pontos. Ok? E o pessoal está perguntando aqui, tem gente de Natal, eu acho que fez o exame hoje, Fernandinho, e está perguntando do resultado da prova de hoje. O resultado da prova de hoje, pessoal, quem fez hoje é até quarta-feira. Quem fez ontem e quinta-feira, aí até terça-feira vai estar aí o resultado, porque nós estamos fazendo uma planilha dessa. Então, é manual. Por quê, Rodrigo? Ainda está sendo feito na planilha e não no celular. Porque nós estamos ajustando o sistema, ok? Então, tudo isso é ajuste no sistema, direitinho, e aí a gente vai, com o tempo, organizar tudo isso aí, tá bom? Vamos lá, Fernandinho, o que é que o pessoal, estão perguntando aqui, Rodrigo, a questão do estacionamento. Questão do estacionamento, deixa eu dar uma olhadinha aqui, que eu digo já para você, porque a gente ainda está se acostumando aqui com as infrações, né? Mas está aqui, estacionar o veículo em desacordo com as posições estabelecidas nesse código. Artigo 181, inciso 4 do CTB. Mas se você fizer essa, é uma falta média. Mais uma grave, são 8. Mais 2 leves, são 10. Ou se você fizer uma média, que são 2 pontos. Mais uma gravíssima, que são 6. Dá 8. E mais 2 pontos também pode ser reprovado.
ficou mais fácil o exame, mas tem que ter mais atenção, tá? Atenção principalmente na Correto. sinalização, ok? Rodrigão, tem uma frase sua que eu sempre digo aos alunos, e é o seguinte, Rodrigão sempre costuma dizer, e eu aprendi isso com ele, ei, isso aqui não é uma brincadeira não, isso aqui é uma coisa séria, viu? Então, a prova, o exame prático e as aulas em si é uma coisa séria, porque a habilitação não se resume, Rodrigão, somente a uma prova, mas você vai ser um condutor que você vai deixar seu direto lá na escola um dia com sua CNH, então é uma coisa séria de verdade. Com certeza. Ah, é uma grande responsabilidade, até porque você pode responder criminalmente, né? Tem as esferas aí que podem, num acidente de trânsito, você vir a responder. Mas vamos lá. Rodrigo, e o exame de moto, que foi que mudou? A prancha, né, pessoal? A prancha que era tão temida, ela hoje, ela saiu do exame de moto, tá? A prancha, assim, para os candidatos foi muito bom, tá? A prancha ter saído, porque a gente via, de fato, muita reprovação, porque as pessoas não conseguiam manter o equilíbrio na prancha. Isso pode resultar lá no trânsito de um problema, né? Você está sem o equilíbrio, você andar na moto, mas não tem um bom equilíbrio, pode vir a ter um acidente no futuro. É bom você estar bem seguro. E a prancha era uma forma de você testar esse equilíbrio também, tá? Mas a prancha saiu do circuito. Colocar o pé no chão, eventualmente, entendam o que é isso que eu vou explicar aqui, eventualmente, você está lá, você pilota bem, você saiu bem, você sinalizou bem, você entrou lá nas curvas de 90 graus, você está fazendo 8 com segurança, o examinador está vendo isso. Aí você colocou ali o pé, eventualmente tirou o pé rápido. Isso aí não reprova mais você, tá? Agora, aquele cara que vai sair, ele estanca. Aí vai sair de novo, estanca de novo. Aí consegue sair na terceira vez, mas começa a não ter equilíbrio na moto. Entra lá nas curvas de 90 graus, fica brigando com o guidão, bate no meio-fio, e acontece isso, né, pessoal? Acontece isso. Aí esse vai na incapacidade técnica. Ele não é reprovado, mas o exame dele é interrompido com base na questão da segurança dele, na segurança dos demais, não é? Aí de fato, interrupção do exame, tá? Por incapacidade técnica. Não é que ele foi reprovado, o exame é interrompido, mas ele vai ter, infelizmente, que pagar novamente tão somente a taxa do uso da viatura do Detran. Tá bom? Então, a incapacidade técnica é isso. E reiterada, são faltas reiteradas. Ele saiu, não sinalizou, veio cambaleando, botou o pé no chão, estancou a moto. Você vê que ele não tem habilidade, ele não tem técnica para conduzir a moto. Aí esse daqui, o exame dele é interrompido para a segurança dele e a segurança dos demais, porque você imagine que você está lá na rua, vai fazer seu exame de moto, logo a gente vai adaptar isso para o meio da rua, mas não é agora. Aí você está lá numa praça, passa uma criança, você sai na moto fazendo o exame, passa direto e atinge uma família ou atinge uma casa, então aí realmente não há condições, tá? Mas a grande novidade do exame de moto é a saída da prancha. Mas o que é que tem realmente acontecido no exame de moto? O que é que a gente bate na tecla? Sinalização, Fernandinho. Sinalização. É o que tem prejudicado muita gente, é a sinalização. E agora o exame de moto, você vai sair na moto, ela em 90 graus, né? É naquela posição que a gente vê, você está passando na rua, aí você vê a moto atravessada, como a gente diz no popular, né? Atravessada com o pneu traseiro lá no meio-fio. Né? Ela agora você vai sair e vai colocar a moto novamente nessa posição. Você não vai mais sair de frente. Você vai sair como manda o Código de Trânsito. Tá bom? Então, a grande mudança do exame de categoria A é a retirada da prancha, a questão da saída,
a necessidade de você sinalizar e obedecer às regras que são as infrações de trânsito. Perfeito, Rodrigão. Só para reiterar aqui, Rodrigão, a gente sente que o que mais reprova na prática, você como examinador sabe disso, é o nervosismo. As pessoas, pelo nervosismo, muitas vezes, né, treinam tudo certinho e naquele momento de nervosismo aí acaba esquecendo daquilo que treinam. Mas, Rodrigão, eu acho que foi feito justiça, né? Muita coisa aí melhorou, isso aí é fato, né? Uma coisa que eu acho assim, foi feita justiça, sei da seriedade do Detran do Rio Grande do Norte, sei da seriedade dos examinadores também, e eu acho que muita coisa melhorou. Só para enfatizar quem entrou agora, estamos aqui com o Rodrigo Fernandes, diretor de Exame Prático do Detran do Estado do Rio Grande do Norte. Rodrigão, outra coisa... Fernando, estão me perguntando aqui se pode fazer a prova descalço. No carro, você pode fazer a prova descalço, tá? Não tem problema. Mas na moto tem que ser calça, né? Calça comprida e o tênis, tá? Não pode fazer de sandália, tem que fazer de tênis ou sapato. Muito boa pergunta, porque volta e meia nós recebemos alunos que querem fazer aula de moto de bermuda. Não pode, de forma alguma. Então, isso aí é uma pergunta frequente, porque vai se acostumando, se adaptando, e no trânsito, uma moto, qualquer quedinha ali, se rasga todinho. E também vestido não vai receber ali um dano maior. Então, Rodrigão, muitas boas suas explicações hoje aqui. A galera tem certeza aí que entenderam, né? Tiraram aí de suas dúvidas. Eu sei também que o seu tempo é corrido. Você é um cara muito compromissado aí, com certeza sacrificou um pouquinho do seu tempo para estar conosco aqui, né? Agradecemos aí os seguidores da Autoescola Fernandes, que estão aqui com a gente, grande parte. E agradecemos também a você de coração. Mas ainda tem outra pergunta que eu gostaria de fazer, que a galera aí não perguntou ainda, mas tenho certeza que muitos deles querem perguntar. Rodrigão, me diga uma coisa. Se porventura, ele sempre me pergunta isso, eu vou perguntar. Esqueceu o cinto, infração grave. Então, pela nova regra, não está reprovado automaticamente, né? Vai perder ali 5 pontos e não está reprovado automaticamente. Aí é deixar o condutor, o passageiro, de usar o cinto de segurança. É o artigo 167 do Código de Trânsito Brasileiro, são 4 pontos. É a infração grave, tá? É uma infração grave. Se somar uma grave, uma gravíssima, ou uma grave, 2 médias e uma leve, ou 2 leves, aí já está reprovado. Mas eu acho que, tendo atenção, você vai fazer um bom exame no dia da sua prova. É você se concentrar, tá? E agora a novidade também, Fernandinho, que eu já ia esquecendo, é que agora você tem que passar até a 3ª marcha. Tá? Não pode mais ser só primeira e segunda. Tem que passar até a 3ª, mesmo que no percurso seja um percurso que não dê para você desenvolver, mas você tem que passar a 3ª e engrenar a marcha. Correto. Passa a 3ª ali naquele decorrer do espaço, volta para a 2ª e cumpriu. Passa a 3ª, tira o pé da embreagem, né? Engrenou a marcha, aí se quiser depois, volta para a 2ª. Olha, Rodrigão, meu querido, que conselho você dá a quem vai fazer a prova no novo modelo? Que conselho aí você tem para dar a esse povo aí? Eu acho que ter atenção, concentração, não ficar olhando a prova do outro, porque tem muita gente que fica lá olhando a prova do outro, termina se preocupando tanto com a prova do próximo que deixa de olhar para a prova dele. Né? Então, é importante ter esse cuidado de você se concentrar para você. Não fica olhando o que o outro está fazendo, não. Chega com calma, ajusta o banco, o cinto, o retrovisor, tá? E você vai, com certeza, sinalizar direitinho, fazer a parada com cuidado, colocando o carro em neutro, puxando o freio de mão, tendo cuidado na sinalização, principalmente. Quando for parada obrigatória, tá? Tem gente perguntando aqui, ó. Parada obrigatória, é necessário você colocar em neutro? Não. Parada obrigatória não é necessário você colocar em neutro. Você vai parar o carro, se vier de 3ª, reduz para a 2ª e depois parar a 1ª. Parei o carro, fico pronto para mim sair. Não precisa eu botar em neutro.
tá? Não precisa botar em letra. Então, perguntando aqui, Rodrigo, errar as marchas, reprova? Depende. Se você não conseguir passar nenhuma marcha, aí entra ali na incapacidade técnica. Aí você vai ser interrompido o seu exame e você vem uma outra oportunidade de fazer novamente, pagando a taxa da viatura, tá? Incapacidade técnica. Você não conseguiu passar nenhuma marcha, não conseguiu desenvolver o carro. Aí é incapacidade técnica, tá? Reiterada. Aí a pessoa diz, Rodrigo, pode estancar? Nunca pode estancar, tá? Mas agora você estancou a primeira vez, tá nervoso ali, estancou a segunda. Até a terceira vez ainda está sendo aceitável. Passou disso aí, incapacidade técnica também. Porque você não vai poder passar o dia todinho lá estancando o carro sem conseguir sair, não é? E uma dica que eu dou, vai sair no carro, se for o Polo, é um carro novo. Você tira o pé da embreagem devagar. Tem gente que tira com tanta rapidez, o carro estanca. Aí vai de novo, comete o mesmo erro. Tire o pé da embreagem devagar, com calma. Tudo é feito com muita calma. Nada de pressa, de agonia, tá certo? Com calma. Com calma dá certo. Outra questão, meu querido. Eu acho que você disse que agora o número de processos de CNH vão triplicar, né? Vamos aumentar reiteradamente. E eu já estou vendo aí que o Detran já está se preparando outros examinadores também, você como chefe da prova sabe muito bem disso. E a questão do exame psicológico, Rodrigão, que muitas vezes ali a jovem está tendo vaga agora em 2 meses. É uma coisa completamente assim, sem lógica. Dê uma agilidade de um lado e de outro, acontece isso. Então, eu acho que a sua visão, o que, é que você acha? O Detran já está trabalhando essa questão também psicológica para tentar dar agilidade aí, essa questão desse andamento do processo da CNH? Fernandinho, a questão do exame psicológico não é da nossa coordenadoria, é da coordenadoria médica da Comep, né? Então eu não vou, assim, tecer nenhum comentário porque não é sob a nossa responsabilidade. Correto. Então, o exame, pessoal, dentro da cidade é até 40 quilômetros, tá bom? Tá bom. Até 40 quilômetros. Pode andar até 40 quilômetros dentro da cidade, essa é a velocidade, né? É. E esse exame, ele está valendo para todo o Rio Grande do Norte. O mínimo que está sendo exigido são 3 paradas, mudança de faixa, sinalização e muito cuidado nas paradas obrigatórias, tá bom? Mossoró também, próxima semana, já vai se adequar já. Correto. Rodrigão. Carro automático em breve, tá, pessoal? Carro automático em breve também a gente já vai estar começando a liberar. E vocês entendem? Ainda não está proibido, é porque a gente ainda está adaptando o sistema. Nós fizemos a migração para essa nova regra na última quinta-feira. Não tem como, Fernandinho, chegar e fazer tudo de uma vez, tá? Tudo isso depende de sistema, é muito trabalhoso. Então a gente está se adequando e logo, logo vamos abrir a oportunidade para as pessoas fazerem também no carro automático, tá bom? Tá bom, meu querido. Então, Rodrigão, eu quero agradecer a você, tá certo? Como diretor de prova do Detran do Estado do Rio Grande do Norte, pela atenção dada aqui ao nosso pessoal, viu? Tirando aqui essas dúvidas, a gente já vai passar isso no treinamento antes da prova prática, para que eles possam enfatizar e possam ter a certeza possível de como é a prova prática na real. Para não ficar nenhuma dúvida. Depois eu vim reclamar, eu não sabia disso, eu não sabia de tal coisa, então agora ficou muito claro, tanto para mim como para quem está acompanhando aí, e vamos trabalhar em cima disso, para ser sucesso a nossa prova do exame prático dia 25, se Deus quiser. Fernandinho, estão me perguntando aqui, se não passar até a terceira marcha no carro, reprova, entenda, a incapacidade técnica é se você não conseguir passar nenhuma marcha. Você passou o percurso todinho tentando sair para um lado, foi passar a primeira, passou a terceira, foi passar a segunda, passou a quarta, foi tentar voltar para a primeira, passou a terceira ou a quinta, você errou todas as marchas, aí realmente é incapacidade técnica, tá? Aí não tem milagre não, ok? Ok, mas se porventura não conseguir passar até a terceira, não entra, né, Rodrigão, como incapacidade técnica? Não entra como incapacidade técnica, tá? Mas tem uma infração para isso.
Tá bom? Tem uma Correto. infração para isso. Muito Aí, claro. o bom é saber passar até a terceira, que não tem mistério. Imagine aí você tá em Cerro Corá, aí passou na prova do Detran e vai, rapaz, eu vou ali a Currais Novos. Aí você vai só de primeira e segunda. Tem condição, né, Rodrigão? Tem condição, né? Vamos e venhamos, tem que saber passar marcha, é o básico, isso aí é o básico. É Hoje, verdade. Fernandinho, a autoescola, ela tem que preparar o candidato para o trânsito, não é mais para o teste do Detran. Muitos trabalhavam em cima de botar Não pode ser você você, para Rodrigo. fazer o teste tão somente para o teste do Detran. Hoje você vai ter que saber, de fato, passar marcha, conduzir o carro, porque agora são infrações de trânsito e o próprio ministro dos Transportes e o secretário da Senatran, ele disse que os exames agora eles têm que se aproximar ao máximo da realidade do trânsito. E eu concordo que há uma coerência nisso aí, Rodrigo. Porque tinha Valeu, aluno que, Marcos. Oi, depois pois da não. prova prática, não dirigia mais. Então, fazia aquela prova prática ali no exame prático e depois, né, não tinha domínio sobre o veículo e até deixava de dirigir. Então, ficava uma coisa meio sem sentido. Pelo menos na nossa autoescola, a gente sempre trabalhou no melhor. Não preparar só para a prova, mas para a vida, como eu costumo dizer. Né? Isso é um protocolo meu pessoal em que eu sempre digo aos instrutores aqui que trabalham comigo. Vamos lá, vou finalizar aqui dando mais um briefing para vocês, tá? Prestem bem Show de atenção bola. agora. Cheguei no carro, me sentei, ajustei o banco, coloquei o cinto, verifiquei o cinto do instrutor, olhei os retrovisores, vou me preparar para sair. Passei a primeira marcha, perdão, liberei o freio de mão completamente, tá? Sinalizo para sair. Vou seguir, o examinador vai dizer para você, faça uma parada aqui na frente. Aí você vai novamente sinalizar para fazer a parada e vai observar no máximo 50 centímetros de distância do meio-fio. Não pode parar o carro distante do meio-fio, tá, pessoal? Parei o carro, tô lá, botei em neutro, puxei o freio de mão, o examinador vai dizer, pode sair. Aí eu vou novamente sinalizar. E você tem que saber para qual lado você sinaliza. Para sair é a seta para baixo, que é para a esquerda. Desenvolvi, beleza. Passei a marcha, tirei o freio de mão lá na hora da parada, tudo direitinho, comecei a sair. Ele vai dizer para você colocar o carro na baliza de estacionamento. E aí você vai ter que ter cuidado para o pneu dianteiro ou traseiro não passar sobre a faixa, tá? Porque aí vai ser uma infração de trânsito. E você vai colocar o carro centralizado, você vai ter 5 metros de comprimento por 2,30 de largura. Então você vai colocar o carrinho ali centralizado com cuidado, sempre, sempre, sempre sinalizando. Novamente, primeira marcha, tirei, botei neutro, puxei o freio de mão. Olhei para o examinador, ele vai dizer, pode sair. Aí eu vou passar a ré, tirar o freio de mão e já venho sinalizando, ó. Sempre, lembre-se da sinalização. Dei bastante ré no carro para o pneu dianteiro não bater na faixa lá da baliza de estacionamento e vou finalizar o meu percurso onde o examinador determinar. Cheguei na finalização do percurso, novamente coloque neutro, puxo o freio de mão, tá? Para o carro, não desliga o carro e ele vai dizer tudo ok, você está liberado. Pronto. Tá o exame de moto aí, respeitando as paradas obrigatórias. Se for mudar de faixa, não esqueça de sinalizar, tá bom? A sinalização é o que tem prejudicado muito o candidato. Ele esquece de sinalizar. Agora, você vai para uma realidade diferente. Você vai para uma realidade de trânsito. Não é mais aquele testezinho do Detran de infração, não. De faltas, não. Agora é trânsito, é outra realidade. Então você tem que ter mais atenção. Tá bom? Rodrigo, outra pergunta que perguntaram aí, eu acabei de ver, se ficar com o freio de mão parcialmente puxado, quantos pontos perde? Perguntaram aí, eu repasso a pergunta a você. É uma infração leve, tá? Dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis.
Correto. Então, esclarecido. Mais alguma pergunta aí, pessoal? Que queira perguntar ao Rodrigão, pode mandar aí. Estão perguntando aqui, Fernandinho, ó, estão perguntando aqui a categoria A. Categoria A, sentei na moto, tá? Ó, uso frequente da embreagem na prova de moto, reprova. O uso frequente da embreagem pode ser utilizado aí uma incapacidade técnica, tá? Por quê? Porque você usa a embreagem para passar a marcha. Você não pode estar o tempo todo como o motoboy fica, usando a embreagem, né? Não pode estar assim, tá, pessoal? Isso aí, né, Fernandinho? Não pode. A embreagem é para você passar a marcha ou quando você for fazer a sua parada, tá? Frequente não pode. Mas vamos lá, o exame de moto. Sentei na moto, fechei lá a minha jugular, tá ajustada, coloquei o capacete, fechei a viseira. Vou sair, vou fazer as curvas sempre sinalizando, vou fazer o 8 sinalizando. Lembre-se que o 8 você entra pela direita, não entre no 8 pela esquerda, tá? Pela esquerda, você agora, pelas infrações, você vai estar cometendo uma infração de trânsito, contramão de direção, se você entrar pela esquerda. E se você entrar pela esquerda 2 vezes, ou se você entrar pela esquerda e fizer o 0, aí é uma infração de contramão mais o descumprimento de percurso, tá bom? Então, entre no 8 pela direita. Fiz o 8, não tem mais prancha, vou sinalizar, né? Vou respeitar a parada obrigatória lá, volto e coloco a moto na mesma posição que eu peguei, tá? Colocando em neutro, baixando o descanso, guidão para o lado esquerdo, sempre sinalizando, tá bom, Fernandinho? Tá bom, meu querido. Então, pessoal, quero agradecer aqui o diretor do Prova Prática do Detran do Estado do Rio Grande do Norte, Rodrigo Fernando. Os cones não tem mais, viu, Fernandinho? Também. Olha, a turma aí tá me lembrando aí, ó. Não tem mais os cones. O slalom também acabou, tá bom? Pronto. Então já vou tirar os cones amanhã mesmo. Tira os cones, Fernandinho. Valeu, França. Valeu, meu querido Rodrigão. Muito obrigado, Rodrigão. Qualquer coisa, estamos disponíveis por aqui, viu? Então, um agradecimento especial a você. E uma boa noite especial, bom trabalho. E Rodrigão, Fernandinho, prepara o café, viu, Fernandinho, com bolo, que eu quero comer bolo e café. Não, né, Rodrigão? Pode faltar não, meu querido. O bolinho e o café tá bom demais. Show de bola, meu querido Rodrigão. Fernandinho, deixa eu só. Meu exame de categoria B está agendado para a próxima semana em Mossoró. Estou curiosa sobre o percurso. Mossoró vai mudar só a saída. A saída vai ser já da baliza, tá, pessoal? Vocês vão ter o briefing lá direitinho, lá em Mossoró, vai dar certo, com calma. Não muda muita coisa, não. Obrigado, Fernandinho. Valeu, Rodrigão. Eu que agradeço, meu querido. Um abraço a todos, Deus abençoe, com muita calma e sucesso para vocês. Valeu. Um agradecimento aí a vocês, Rafael, tá por aí. Rosilene tá por aí também, minha prima Rosilene. Deixa eu ver quem mais aqui. Meu amigo Luiz Carlos. Boa noite, Luiz. Boa noite, Rejane. Boa noite, Ronaldo. Deixa eu ver quem mais aqui. Minha amiga Maria, agradecimento. Nathalie, deixa eu ver quem mais. França. Deixa eu ver quem mais aqui, galera. Breno Melo. Márcio, Viana. Silvani. Kelly. Regiane, eu já falei. Então, pessoal, um abraço a tu, Eric. A galera aí que estiveram com a gente aí, um agradecimento especial. E aguarde para mais live, porque a gente vai fazer live constantemente aí, dessa forma aí, com questões aí relacionadas à vivência cotidiana no trânsito e também informativo, tá certo? Então, agradecimento e qualquer coisa, o Escola Fernando, o telefone está aí, é só falar.